Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, sou parte da equipe de ginecologia. Estou aqui hoje com o professor Carlos. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Ana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abdômen agudo em ginecologia, um tema aí com diagnósticos diferenciais, uma correlação com a cirurgia geral também. Às vezes entra pelo PS da cirurgia, às vezes já mandam para o PS da ginecologia, mas sempre pode ter que pensar, né, em causas ginecológicas também diante de uma paciente com abdômen agudo, né? Com certeza. Foi até um dos motivos de ter feito um livro específico para abdômen agudo em ginecologia, porque é uma abordagem diferente do abdômen agudo dentro da prova de cirurgia geral, né? Então, as questões sobre abdômen agudo em ginecologia, elas trazem aí casos bem típicos, específicos, que são da ginecologia mesmo, né? Então, a gente vai falar aí das principais causas. Então, por isso que eu fiz um livro, porque são questões que aparecem aí, às vezes, associadas com a cirurgia geral, num diagnóstico diferencial, às vezes em questões associadas sobre tumores anexiais, né, tumores ovarianos. Então é um tema importante de lembrar. Bom, então abdômen agudo é aquela dor abdominal intensa, aguda, que requer um tratamento imediato, né? Que às vezes, porventura, pode até evoluir para algo mais grave. Exato, né? Então requer um tratamento não obrigatoriamente cirúrgico, mas muitas vezes cirúrgico, né? E que se você não abordar, essa paciente pode evoluir para casos mais graves, né? Até com óbito. Então é aí que a gente define abdômen agudo. Não muda em relação ao que é a definição da cirurgia geral. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar aqui é que uma paciente mulher em idade fértil, um dos primeiros exames que a gente vai ter que solicitar É HCG. é um beta-HCG. Não adianta, tem que fazer beta-HCG, não importa que a paciente fale que ela não tem relação a sei lá quanto tempo, enfim. Paciente jovem, período reprodutivo, que tem dor abdominal, tem que pedir beta-HCG. Isso vale para questões de cirurgia ou para questões de ginecologia. É o exame primordial, porque ele vai mudar completamente a nossa abordagem se ele vier positivo. Às vezes na prova de cirurgia eles não lembram, mas na da ginecologia. Às vezes na vida também. Pensando aí numa das nossas causas, já pra gente começar a conversar um pouquinho, tem a torção anexial, né, professor? Então, torção anexial, né, é um diagnóstico que as provas gostam bastante, né? Então, lembrar que a torção é o quê? É uma torção dos órgãos ali do anexo, então, da tuba e do ovário em relação aos seus ligamentos, né? Então, a gente tem o ligamento uterovárico e o ligamento infundibulopélvico. E uma vez que você torce esses ligamentos, você pode prejudicar o fluxo sanguíneo. Aí você vai evoluir se não houver uma reversão espontânea, porque pode acontecer de torcer e destorcer, né? Mesmo sem nenhum tipo de cirurgia, o paciente vai evoluir com isquemia, necrose e dor, e aí é assim que a gente tem o quadro. Vale lembrar, geralmente para a prova, paciente jovem com dor súbita. Então a dor da torção é uma dor súbita, ela estava bem e de repente ela começou a ter dor. Então às vezes fala que foi pós-relação sexual, pós alguma atividade física, porque aí você teve manipulação ali na cavidade, pode torcer. Ou se ele não falar assim, ele vai falar de uma paciente que vinha, doía, parava, e de repente doeu, Não e aí parou ficou mais. e não parou mais, para você pensar que ela torcendo, distorcendo, torcendo, distorcendo, agora torceu, e aí ficou de vez. Pode ser colocado, né, unilateral, às vezes coloca que palpa uma massa, porque um dos principais fatores de risco para a gente ter uma torção é a presença de alguma massa ovariana, né? Exato, o principal fator de risco é esse. Então, a paciente com dor unilateral súbita, você faz o ultrassom e vê que tem um cisto no ovário, até que se prove o contrário, você vai pensar numa torção anexial mesmo. E é interessante que os cistos que torcem estão aí de 4 a 10 centímetros, né? Às vezes, se for muito maior do que isso, não tem nem espaço para ele conseguir torcer, né? Exato, se é muito pequeno não tem peso suficiente, né? Não tem mobilidade suficiente. Um outro detalhe é que geralmente cistos benignos torcem muito mais do que cistos malignos, até por questões de aderência. Endometrioma, né, que é o cisto associado à endometriose, não é um cisto que costume torcer muito, porque ele costuma ser mais aderido, né? Então, quanto mais aderido, mais difícil. Então, cisto folicular, bestinha lá, que tem seus 4, 5 centímetros, formou naquele ciclo mesmo, pode torcer e a paciente pode ter esse quadro. E aí, quando a gente pensa em exame de imagem subsidiário, geralmente a gente começa, como muita coisa na ginecologia, com ultrassom transvaginal. A questão da presença do fluxo. É assim, as provas vão tentar te direcionar para a torção falando que não tem fluxo ao Doppler. Mas o fluxo ao Doppler pode estar presente em até 50% dos casos de torção. Vale lembrar que a primeira vascularização que se perde não é a vascularização arterial, é a drenagem venosa. Então, às vezes, a paciente tem fluxo arterial, mas ela não tem fluxo venoso, né? Então, geralmente, no ultrassom, o mais clássico é você ver um ovário bastante edemaciado. Você pode ver cistos na periferia, né? Como ele está inchado, acaba jogando os folículos para a periferia. Pode ter um pouco de líquido livre. Mas, em geral, se a prova quer direcionar com o exame, ele vai falar que tem ausência de fluxo ao Doppler. Mas, se a sua principal hipótese
é torção e ele fala que tem fluxo, não necessariamente isso está excluindo o diagnóstico. E o tratamento que a gente vai propor para essa paciente? Geralmente é uma paciente que você vai chegar e vai falar assim, vamos fazer uma analgesia, ela não vai melhorar da dor, mesmo depois da analgesia endovenosa, e isso vai falar assim, putz, parece torção mesmo, porque não vai melhorar, né? Aí a abordagem é cirúrgica de urgência, né? Pode ser por videolaparoscopia, idealmente, né? Porque a paciente vai estar estável em geral, né? E aí você vai tentar distorcer esse anexo e avaliar a viabilidade. Se você ainda tiver um fluxo adequado, perfusão boa, você pode manter. Se você não tiver perfusão boa, aí você vai ter que fazer a retirada, seja só do ovário, da tuba ou dos dois, porque aí você já tem um órgão necrótico que não vai ter mais função. Essa questão de tentar manter é interessante, né? Porque geralmente essas pacientes são jovens, então a gente vai tirar um ovário numa questão dessas e daí já prejudica, né, o futuro, às vezes. Exato, É assim, pra falar a verdade, na vida, os casos que eu peguei, eu tive que tirar, assim, porque é o mais comum, é difícil a paciente chegar rápido e rapidamente você pode ter uma necrose, né? Enfim, então não é incomum a gente ter que tirar o anexo, apesar da nossa preferência e preocupação ser preservar, né? Pensando no principal aí, num dos principais diferenciais, o cisto hemorrágico. Então a gente tem a paciente lá que está na segunda fase do ciclo, geralmente coloca, né, a DUM para te direcionar que ela está ali já nessa segunda fase. Já ovulou, né? Ovulou. Exato. Então, o cisto hemorrágico, ele nada mais é do que um cisto ovulatório, né? Então a paciente tem algum folículo ali que ela não ovulou, mas que ele continuou ali com um determinado tamanho e ele se enche de sangue. Isso é um cisto hemorrágico. Ele podia ser um cisto folicular se ele tivesse se enchido de líquido sem ser sangue, né? Ele pode dar sintomas somente por ele estar ali, estendendo a cápsula ovariana. Então, geralmente a paciente pode falar que ali por volta do 15º, 16º dia do ciclo ela começou com uma dor pélvica, que pode ser meio insidiosa, nada muito grande, né? Então, aí você vai, examina, pode ter DB ou não, mas em geral não. Você faz um exame de imagem e você tem a imagem típica, né, do cisto hemorrágico, né? Então, aqueles coágulos, debris no interior, né? Um conteúdo espesso, meio heterogêneo, né? Bem característico do cisto hemorrágico. E aí, em geral, se esse cisto se romper, aí essa paciente pode evoluir para um quadro mais grave, né? Aí ela tá com sangue na cavidade, então ela pode ter uma descompressão brusca, uma peritonite difusa, né? Pode ter instabilidade hemodinâmica. Então, nesses casos, no ultrassom, você viu o líquido livre em moderada a grande quantidade, ou a paciente tem algum sinal, tá descorada, tem sinais de instabilidade no exame, aí a gente está falando de um quadro grave que aí precisa de abordagem cirúrgica, né? No princípio, né, paciente que a gente tem esse diagnóstico e não tem nenhum sinal de instabilidade, a gente pode controlar HB/HT, analgesia e vendo conservador como que ela vai ficando. Exato. Então, o manejo da paciente com um cisto íntegro, ou mesmo que seja roto, mas que tem controle ali de sangramento, você pode fazer um controle de HB/HT ali, 12, 24 horas, né? Se quiser internar, pode internar para observação, não é obrigatório. Analgesia e observação. Para a prova conduta expectante, né? E aí, nos quadros graves, realmente, quando a gente tem instabilidade hemodinâmica, ou se a gente tem aí uma queda de HB no exame subsequente, ou se ela tem uma peritonite difusa, a gente vai acabar optando por cirurgia. Vale lembrar que instabilidade hemodinâmica é uma contraindicação à videolaparoscopia, né? Então a gente teria que fazer uma laparotomia nessa paciente. E aí a gente pensa, a gente vai tirar o ovário inteiro ou a gente vai tentar tirar só esse cisto, né? É bem difícil, né? Complicado. Tecnicamente, por mais que você fale, nossa, mas é tão pequenininho, sangra. Então, tecnicamente, às vezes é muito difícil ficar dando ponto no ovário, cauterizar. Já sangra sozinho. Então, assim, em geral, na cirurgia, se você conseguir fazer ali uma oforoplastia, tirar só esse cisto, ou que você nem vai ter nada para tirar, porque às vezes ele já rompeu, tentar dar pontos ali e manter o parênquima ovariano é o ideal. Mas ali, a sua prioridade é salvar a vida da paciente. Não adianta eu salvar o ovário e a paciente continuar sangrando, né? Então, nesses casos, a gente vai acabar optando, às vezes, por retirar o ovário. E lembrar que o quadro pode ser muito parecido com uma ectópica rota, né? Então, um diferencial importante, tanto que a gente falou aí do beta-HCG, a paciente pode se apresentar aí com uma peritonite difusa e o beta vai ajudar. Opa, será que é um cisto ou será que é uma ectópica rota, né? Então, um diferencial importante. Então, sempre o beta-HCG. Sempre, não pode tatuar aí que tem que fazer beta-HCG. Ginecologia, sempre, né? A gente tem que ver se é gineco ou se é da obstetrícia. Exatamente, faz um beta, na dúvida faz um beta. Sangrou, não sangrou, doeu, não doeu, faz um beta que não vai fazer mal. Fica no PS da gineco ou no PS da obstetrícia, né? Vamos pensar. Exato, já peguei muito caso que a paciente estava lá sangrando. Falava, alguém fez um beta? Não fez. Fazia o beta, não, mas a paciente negou, tava grávida. Então, assim, não é incomum a gente pegar pacientes aí que entram por sala de emergência ou entram pela cirurgia e não é culpa, né? As pessoas não estão tão acostumadas. Pra gente é óbvio, a gente fala assim, não, fez um beta?
Sim, é básico fazer o beta-HCG e às vezes a gente se surpreende. Outras causas aí menos frequentes, tem aquela dor do meio, famosinha. Assim, o pessoal gosta, né, de epônimo, né? Então a dor do meio, que é a dor de ovulação, que em alemão chama Mittelschmerz, né? Que é dor do meio, né? Que é aquela dor geralmente que a paciente tem ali próximo da ovulação, né? Então, para a prova, vi poucas questões, mas quando caía era assim, paciente que no meio do ciclo tem uma dor importante, pode dar descompressão brusca positiva, mas em geral não vai dar, né? E é uma dor bem marcada que passou aquele período ali, teve uma distensão da cápsula, né? Para a extrusão do ósseo, e a paciente tem dor, cai um pouco de líquido na cavidade e ela acaba tendo dor. Mas assim, é raro, não é tão né? intenso também. O paciente às vezes sabe, porque se ela já teve uma vez, ela fala, não, é exatamente assim. Mas assim, para a prova eu vi pouquíssimas questões, mas é um diagnóstico diferencial. E outra coisa pra gente lembrar só, eventos adversos que podem acontecer, né, numa passagem de DIU, numa esteroscopia, às vezes perfuração do útero. A gente pode ter a perfuração que pode ser percebida ou não, né? No ato da cirurgia. No ato da cirurgia, se você percebe, você para o que você está fazendo, né? Você não continua, qualquer procedimento que seja. Mantenha a paciente em observação por pelo menos 2 horas e observa. Se ela mantiver estável, se ela não tiver nenhum tipo de sinal infeccioso, enfim, você pode dar alta e fazer um acompanhamento com orientação de sinais de alarme. O paciente está instável, está com sangramento importante, peritonite, aí essa paciente vai acabar tendo que ser abordada cirurgicamente, né? Vale lembrar que geralmente na curetagem é mais na passagem de vela que a gente tem do que na própria curetagem. A gente tem perfuração, né? Porque você faz as cegas, assim, então é mais difícil. E às vezes é difícil de dilatar o colo, né? Exato. Na esteroscopia você está sob visualização direta, então se perfurar você vai conseguir ver, né? E na inserção de DIU já é mais difícil, né? Um procedimento aí que a gente não tem tantos casos. E acho que vale lembrar, né? Claro que não é o escopo da nossa aula, né? Como diagnósticos diferenciais aí no abdômen agudo. A gravidez ectópica, que a gente já falou, mas que é um tema específico, que tem um podcast específico. E a doença inflamatória pélvica, né? Que é um diagnóstico importantíssimo. Se você for pensar, tem muito mais questões sobre DIP do que de abdômen agudo especificamente. Mas aqui é importante lembrar da DIP como um diagnóstico diferencial, né? Então aquela paciente com uma dor aguda, subaguda, né? 2, 3 dias, até uma semana, não é uma dor tão aguda como uma torção, um sistema hemorrágico. Sinal infeccioso, então corrimento purulento, febre, né? Dor à mobilização do colo, dor à palpação anexial. Então, às vezes, numa questão sobre abdômen agudo, você vai ter lá, é uma DIP e ele dá 5 diagnósticos para você assinalar que é DIP, né? Então, essas questões são importantes de lembrar, são diagnósticos diferenciais importantes, tanto a gestação ectópica quanto a DIP, a doença inflamatória pélvica. Acho que é isso, professor. Quer falar mais alguma coisa? Será? Não, acho que esses são os mais importantes mesmo. Lembrar sempre, beta-HCG e ultrassom são os exames de escolha, né? O ultrassom é fácil de fazer para ver trato genital, é o que melhor a gente tem, né? A gente não costuma fazer tomo de cara, porque é ruim para ver o útero, o ovário. Então, ultrassom transvaginal, aí você não achou nada, beleza. Aí às vezes descartou, o beta tá normal, aí você pede uma toma e encaminha pra cirurgia. Olha, aqui não é meu, não. Não é meu, aí você encaminha pra cirurgia geral, pensando aí numa nefrolitíase, numa apendicite, né? Em paciente jovem não pensa tanto em diverticulite, mas também seria um diagnóstico diferencial aí. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Espero que tenha sido bem proveitoso. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau, pessoal.